Dó. Boa. Então eu vou falar de alguns pontos importantes para que possa então falar com o aluno. Toda vez que estiver dando aula é importante falar desses pontos para que ele venha então perceber sobre o que você está falando e aonde que você está falando na questão da cabeça da boneca, ok? Eu vou colocar a cabeça da boneca aqui para que a gente possa então ter uma visão melhor. Quanto mais material tiver para poder estar escrevendo já para o aluno entender, melhor ainda. Neste caso aqui, a anatomia do crânio, que é para entender aonde que nós vamos falar. Nem sempre todos sabem. Primeiro ponto então, anatomia do crânio. Que nada mais é a linguagem da onde se encontram os pontos do crânio para que possa ter uma percepção melhor da onde que você está trabalhando. Se o crânio sendo ele assim, o que a gente tem então aqui? Lateral, nuca, coroa, aqui esse ossinho que é aqui, occipital, a aresta, que é a conexão da lateral com o topo, e aqui. É importante explicar aonde que estão esses pontos, para quando você for dar seguimento no movimento da máquina e aonde que você vai fazer então o desenho das linhas, para que a pessoa possa se localizar e entender melhor qual local que você está no crânio. Se possível até escrever aqui, ó, numa cabeça careca como essa, para que você possa então ter para que o aluno possa então ter uma compreensão melhor, tá? Outro ponto muito importante é falar sobre essa parte daqui. Por quê? Essa parte aqui é onde vai ser as definições para que você possa falar sobre a linha do zero do degradê ou as demais linhas que são marcadas para na hora de fazer o fade. Por exemplo, aqui, como é que é chamado aqui? Recessão alta. O meio, recessão baixa. E aqui embaixo, recessão baixa. Neste caso, a recessão baixa é onde a gente tem essa ponta daqui do acabamento do cabelo que já faz a conexão com a patilha, sendo ela quadrada ou fininha, a patilha. A recessão alta praticamente é o meio termo da lateral e o topo, que é chamada da aresta. E a média, já fala, né? É a média. Ok? Aqui você já consegue ter uma noção se você vai jogar o zero abaixo da recessão baixa, na recessão baixa ou na recessão média. Tá vendo? Geralmente o zero do low fade é abaixo da recessão baixa. Fica na metade, entre o acabamento aqui por cima da orelha, entre a linha da recessão baixa. No caso fica aqui, ó, no meio termo, na linha do zero do low fade. Ok? Muito importante. Então presta atenção em falar da nomenclatura do crânio, falar sobre a recessão, que é para você depois quando for falar dos pênis, da matemática dos pênis, do passo a passo de qual pente usar e de qual material usar, através daqui já tem uma compreensão melhor sobre a localização ali. Ok? Movimentos, muito importante falar sobre os movimentos. Quais são eles? Movimentos. Os três movimentos que
que mais é abordado para que você possa levar uma compreensão melhor de quem está aprendendo contigo? Decolagem. E assim a gente vai usando a mesma linguagem que a gente usa aqui na escola. Tanto é que eu uso com os alunos, se você for usar a mesma. Então toda vez que a gente tem que trocar de professor, a compreensão do aluno vai ser igual por causa da linguagem, vai ser todas iguais. Decolagem, limpeza e em C. O que eu explico para eles? Decolagem é quando você pega a máquina na lateral aqui do cabelo e você decola com ela, fazendo então aqui uma parede, preservando o volume que tem aqui na aresta. E através disso aí você vai desenvolvendo a conversa. Através disso aqui você vai desenvolvendo um conteúdo, vai desenvolvendo um conteúdo, onde você preserva o volume na aresta e você faz aqui uma parede. Neste caso, se você quiser um corte do triângulo, você faz essa decolagem, porém levemente vindo para fora. Em vez de você subir reto, você vai subir, olha, na diagonal. Não é um movimento em C, porque o movimento em C traz para você. Neste caso, a decolagem não traz para você, vai para cima. Então você tem que imaginar que reto vai para cima. Se for fazer o corte em triângulo, sabe, ó, meio saído, com a aresta mais avantajada, vai ser um movimento em que vai ficar de decolagem. Agora, tem um movimento de limpeza, que é quando você limpa, respeitando a curvatura da cabeça, sem tirar a máquina da cabeça do cliente, né? Geralmente esse assunto é um assunto para quem é mais iniciante. Para quem é profissional é importante falar, mas não enfatizar tanto. A pessoa já vai saber que a limpeza você respeita a curvatura do couro cabeludo, porém não fica toda hora tirando e colocando a máquina. Você respeita a curvatura e a máquina vai e vem sem desgrudar do couro cabeludo. Em C, também preserva a aresta e preserva certos pontos que você precisa preservar. O movimento em C ele é mais específico. Por exemplo, na hora do low fade, você vai fazer o zero aqui, vai fazer um leve movimento em C para que você possa então preservar uma quantidade de cabelo ali naquela região. Com o movimento em C você evita tirar uma massa de cabelo que você quer preservar. Okay? Então é importante explicar sobre cada um. Se for um aprendiz mesmo, muito aprendiz do zero, é importante ter uma linguagem mais explicativa, mais detalhada. Se for um profissional, já vai logo captar logo a mensagem. Ok? Alguma pergunta até aqui? Falando aí para professores? Não? Vou? A ordem dos pentes. É muito importante falar da ordem dos pentes. A ordem do maquinário, né, e dos pentes. Tá bom? Ordem do maquinário e dos pentes. Por exemplo, o que você vai usar do zero shaver ao 0,5, da shaver a 0,5. Aqui tem um caminho para se percorrer. O que vai ser? Primeira máquina de acabamento, depois a shave, depois a zero alta, e aí disfarça do zero alta, do zero para o zero alto. Então explicar a ordem das máquinas, né? Se for máquina de acabamento, depois shave, depois a máquina de corte, e a ordem dos pentes que vai usar para que se possa então sair da zero ou da zero alta para o pente 2. Vou explicar bem essa ordem, como é que vai ser feita. Aí neste caso, como você já explicou sobre a recessão alta, média e baixa, sobre a localização da nomenclatura do crânio e sobre os movimentos, você vai conectar tudo. Aonde que vai ficar a linha do zero? Na recessão baixa.
ou na metade, entre a inserção baixa e o acabamento. Qual o movimento que você vai usar? Em C. Beleza. Aonde é que você está fazendo isso? Na lateral. E qual é a diferença da lateral e de fazer a nuca? Então um assunto vai se conectando no outro. Vai ficando mais profissional a comunicação e a compreensão de quem está te ouvindo vai localizar logo aonde que você está falando. Entendeu? Bacana? Neste caso de falar da ordem das máquinas e falar da ordem dos pentes, é importante ser bastante detalhado, ser detalhista, porque você não sabe quem está te ouvindo, você não sabe qual é a compreensão de quem está te ouvindo, se está tendo uma captação rápida ou não. E assim você alcança os dois públicos. Quem pensa rápido, já tem uma compreensão rápida, mas quem pensa mais devagar, você já vai ser bastante explícito ali, bem explicativo, para que você possa então orientar bem quem tem essa compreensão mais lenta, tá bom? Aqui já é um assunto já para ficar um bom tempo explorando, até ter uma compreensão mesmo real, ordem das máquinas e ordem dos pentes. E por que cada pente vai conectar no outro? Se é por causa das medidas que são uma conexão mesmo perfeita ou se é por causa do movimento. Que por vezes você consegue fazer um movimento em que um pente baixo conecta no outro alto sem precisar de um intermédio. Depende muito do movimento que você vai fazer, do controle aqui da munheca, dessa sensibilidade. Ok? Foca nisso, muito importante cronometrar essas explicações dentro disso aqui. Outra situação importantíssima é o movimento da alavanca. Tá? Movimento da alavanca. Geralmente, como é que eu explico esse movimento? Que é para ficar mais nítido, sabe? A compreensão de quem está te ouvindo. É isso aqui, ó. A alavanca toda aberta, ela está 100% aberta. Vou colocar aqui essa aqui, ó, é a linha do zero alto. Vamos dar um zoom aqui, um zoom naquele espaçozinho de 1 centímetro que é feito na cabeça. E vamos dar um zoom aqui, ó. Aqui tem 1 centímetro. Zero alto. E essa daqui é a linha da zero, máquina fechada. Então, 100% aberta, 0% aberta, né? A máquina está toda fechada. O meio termo, que é aquela linha imaginária, vai ser 50% aberta. Então, você vai entender que a alavanca vai estar 50% aberta, vai ser uma compreensão do movimento da máquina, do movimento da alavanca que você vai fazer. Aberta, fechada e o meio termo. 50% aberto. E entre os 50% e entre o zero, nós temos o quê? 25%. 25% aberto. Essas linhas do 50 e do 25 são linhas imaginárias. Você só imagina que elas estão ali. Isso aqui é para facilitar a compreensão do manuseio da alavanca. Para você não ficar falando, meio termo, meio do meio termo. Não. Explica isso aqui, depois que explicar isso aqui, aí você vai falar, olha, essa região você vai fazer 50% da alavanca aberta, agora 25%, e agora 0%, que ela fica fechada. Qual o movimento que você vai fazer? O movimento em C, com a lâmina da máquina inteira ou só com a quina? Só com a quina. Ok? Então você leva uma compreensão mais clara, mais nítida com esses pormenores. Presta bastante atenção nisso aqui para que o aluno possa entender isso aqui. Entendeu isso aqui, quando você falar do manuseio da alavanca, ele já vai compreender. Até se ele tiver dúvida, ele mesmo vai falar assim: qual a porcentagem de abertura que você está usando aí agora? Ele já vai entender. Aqui eu estou usando 50%, agora 25%. E a 0% só é usada depois de passar pela 25%. Por exemplo. Então, 4 pontos da alavanca eu sempre uso para ensinar. Se
Se você tiver de usar só 2 pontos da alavanca, que é o aberto, meio termo e fechado, beleza, tranquilo. Porque tem regiões que você só usa só o aberto, médio e fechado. Por exemplo, do 2 para cima a gente só usa aberto e fechado. 22, 2,5, 3, 3,5. Então aberto e fechado, aberto e fechado. Do pente, presta atenção nisso, olha. Do pente 1 e o pente 1,5, você só precisa de usar aberto, meio termo e fechado. Agora, do pente meio para baixo, que é o pente meio, e depois a alavanca, a máquina pura, geralmente você usa 4 pontos da alavanca. Que é para ficar mais... a passagem do fade fica mais limpa. Aí você usa os 4 pontos da alavanca. É aberto, meio termo, antes do 0 e o 0. Compreendeu? Uma dúvida até aqui? Então eu só vou passar a explicação de 4 movimentos do pente 0,5 para baixo. Você ensina os 4 movimentos, ensina. E você vai depois explicar que você vai usar esses 4 movimentos quando? Vou anotar aqui, ó. Máquina pura. E quando estiver usando o pente 0,5. Aí, ó. Aqui, ó. 4 pontos da alavanca. 3 pontos da alavanca é quando você estiver usando o pente 1 e o pente 1,5. Aí você vai usar 3 pontos da alavanca. 150 e 0. Tá vendo? E quando for do pente 2 para cima, aí você vai usar só 2 pontos, que é aberto e fechado. Ah, mas por que isso? Porque eu já estudei, já testei e sei que é isso e estou te passando agora como é que funciona. Simples assim. Entendeu? Essa é uma teoria que é muito importante explicar antes. Uma teoria muito válida. Aí depois a prática vai ser completada através da teoria. A teoria vai ser uma forma de você facilitar depois a sua comunicação com quem está te ouvindo. Alguma dúvida? Sabendo que esse vídeo está sendo gravado para professor aqui na nossa escola. Okay? Então a compreensão fica mais nítida, né? Sabendo que eu estou falando para profissionais que só estão pegando alguns detalhes de aula